Olá, pessoal! Agora vamos explorar os diversos tipos de grupos que existem em uma organização. Tipos de grupo. Existem vários grupos em uma organização. A melhor maneira de classificar os grupos é em termos daqueles criados como parte da estrutura formal da organização e aqueles que surgem informalmente dentro da organização. Grupos formais. Um grupo formal é aquele criado pela organização para realizar uma tarefa específica. De forma sucinta, podemos dividir os grupos formais em duas categorias amplas. Grupos de comando, que são compostos por um gerente e seus subordinados, na cadeia de comando formal da organização. Também é chamado de grupo funcional, porque normalmente representa um departamento ou unidade de trabalho específica da organização. Um grupo funcional é um grupo criado pela organização para cumprir uma série de objetivos organizacionais com um horizonte de tempo indefinido. Grupos de tarefas. Um grupo de tarefas é criado para atingir uma meta específica ou uma gama restrita de propósitos dentro de um período de tempo limitado. Esse grupo não reflete o comando ou a estrutura funcional da organização. Os membros de tais grupos podem ser oriundos de vários departamentos, recebendo uma tarefa específica e dissolvidos após a conclusão da tarefa. Os grupos de tarefas também são conhecidos pelos nomes de equipes, força-tarefa, grupos de projetos e comitês. Grupos informais. Esses grupos são criados pelos próprios funcionários de forma espontânea e não pela organização, e são projetados para atender aos interesses mútuos. Eles podem ser criados com base na amizade ou interesse comum e, portanto, são das seguintes categorias. Grupos de interesse. O grupo de interesse é formado com base em um interesse pessoal comum entre os seus membros. É criado por seus membros para fins que podem ou não ser relevantes para os da organização. Os funcionários que se juntam para tentar mudar algo na organização, como uma melhoria na área de convivência, um novo esquema de férias ou para apoiar um colega que foi demitido, são exemplos de grupos criados em prol de um interesse comum. Grupos de amizade. Baseia-se no prazer das interações pessoais dos membros e envolve somente a interação social, como fazer compras, jogar futebol ou apenas almoçar juntos. É interessante observar que os grupos formais geralmente têm membros do mesmo setor organizacional, mas os grupos informais podem ter membros de qualquer nível ou departamento. Por exemplo, o time de futebol da empresa pode ter um gerente da produção jogando ao lado da estagiária do financeiro, ou seja, a única relação que eles têm em comum é o gosto pelo futebol e talvez nem se encontrem no dia a dia da empresa. Os grupos formais são importantes para exercerem as funções de organização, hierarquia e administração das instituições, enquanto que os informais atendem mais às necessidades socioemocionais dos seus colaboradores. Ambos os tipos de grupos são importantes para o bem-estar e na eficiência da empresa como um todo, e podem ser importantes ferramentas no exercício da liderança, da motivação e percepção dos colaboradores. Entender como a existência e a sua participação nos mais diversos grupos existentes à sua volta pode ser importante para sua própria realização pessoal e profissional. Boa sorte!